paraibano, ele já trabalhou como feirante, com radiologia e tem a própria empresa em outro ramo. É também formado e pós-graduado em Direito. Na área política há mais de 20 anos, ele assumiu como vereador no início de 2023. No SampaCast de hoje, recebemos o Dr. Nunes Peixeiro. Nasci no interior dessa cidade ainda, né? Então, assim, foi um período bastante difícil, né? Porque nós sabemos o quanto a vida é difícil nas cidades do interior e principalmente uma cidade muito pequena, né? E vim para uma cidade, como diz o prefeito Ricardo Nunes, é uma cidade-país. Nossa cidade hoje, São Paulo, tem uma população maior do que o país de Portugal, por exemplo. Então, acaba assustando, mas eu sempre gostei de desafios e sempre acreditei que barreiras foram criadas para serem superadas e aí eu fui nessa pegada, né? Meu primeiro contato com a política de uma forma direta aqui em São Paulo foi exatamente por essa atividade que eu tinha no dia a dia nas ruas. Conhecia todo mundo, o pessoal me chamava pelo nome, era Nunes ou Peixeiro, enfim. E aí, alguns incentivadores começaram, por que você não se candidata? Você conhece todo mundo, ajuda todo mundo. Às vezes dava muita vontade de parar. Porém, eu sempre pensava nessas pessoas, que uma coisa que eu tenho é gratidão. Falei, puxa vida, as pessoas que votaram é porque acreditam. Assim, se eu simplesmente largar, eu também não estou matando só o meu sonho, mas sim também das pessoas que acreditam em mim. O senhor faz vários discursos que defendem os profissionais e na hora de votar um aumento, pessoas se abstêm ou votam contra. Então, assim, é algo que eu não estou acostumado com isso, né? Eu venho de uma família, de um lugar, assim, que o caráter é tudo. Então, assim, como é que você prega uma coisa, faz outra, escancarado, assim, enfim, é difícil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara. E ao meu lado hoje a repórter convidada Amanda Oliver. Tudo bem, Amanda? Olá, Carol. Olá, São Paulo. Olá, Brasil. Eu estou ótima. E olá, vereador Dr. Nunes Peixeiro. Seja muito bem-vindo ao SampaCast de hoje. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Amanda, a todos que nos assistem, a todos aí da TV Câmara, do SampaCast. Satisfação estar aqui com vocês. É motivo de muita alegria quando eu recebi o convite. E tinha até umas outras atividades, mas eu falei, vou fazer questão de estar presente lá, porque para mim é motivo de muita alegria e uma honra. Obrigada, é uma honra para a gente também, vereador. Muito obrigado. Para começar o programa, como que o senhor prefere que a gente te chame? Vereador, doutor, Peixeiro, Francisco? Tira o doutor. Tira o doutor, pode chamar de Nunes, pode chamar de Peixeiro, como vocês quiserem. E para começar, o senhor nasceu na Paraíba, né? Sim. Em qual cidade o senhor nasceu e como que foi a sua infância lá? Eu sou nascido numa cidade conhecida como Serra Grande, uma cidade que de grande só tem o nome, né? Porque ela tem apenas 2.900 habitantes e eu nasci no interior dessa cidade ainda, né? Então, assim, foi um período bastante difícil, né? Porque nós sabemos o quanto a vida é difícil nas cidades do interior e principalmente uma cidade muito pequena, né? E foi um tanto quanto difícil, mas assim, eu sempre fui sonhador e lutei para conseguir os meus objetivos, né? E como começou a sua história com São Paulo? Quais foram suas primeiras impressões chegando aqui na cidade? Eu tenho um irmão mais velho, que é advogado também, e aí ele, aos 18 para 20 anos, ele migrou para São Paulo, né? Começou a trabalhar na indústria e começou a mudar a qualidade de vida comparada com a que nós tínhamos lá. E aí, eu, aos 19 anos de idade, também migrei para São Paulo, né? Sempre buscando uma vida melhor, assim como a grande maioria das pessoas fazem. E aí, foi assim que começou tudo. Eu cheguei aqui em São Paulo, comecei a trabalhar na indústria. Eu trabalhei numa fábrica de pilhas Evered. Não sei se, acho que vocês nem conhecem. Mas, enfim, trabalhei por 4 anos, depois eu saí dessa empresa, trabalhei no ramo gráfico. E aí eu sempre tive um sonho de empreender, assim, de empreendedorismo e tal. E aí, saindo dessa gráfica, eu falei, vou empreender. E aí, conversando com alguns amigos, olha, vende o ramo de feira, mas assim, de uma forma ambulante. Eu tinha uma Kombi e trabalhava nas ruas, vendendo frutas, verduras e, consequentemente, fui vender peixes.
por isso adquiriu o apelido de peixeiro. Então, assim, eu não tenho nenhum preconceito quanto a isso, não tem nenhum problema que me chamem de peixeiro, enfim. Eu sei que existe, sim, um certo preconceito, mas eu acho que uma coisa que eu particularmente prezo muito é pelas origens, né? Então, assim, o que eu fui, eu acho que não vai interferir no que eu possa ser ou venha a ser posteriormente, né? Então, não tem nenhum problema de falar da minha vida passada, porque foi uma vida difícil, porém, conto com muito orgulho, porque me deu muitas lições de vida e hoje eu vejo pessoas falando que meu exemplo de vida serve de exemplo para elas. Então, isso para mim é muito importante. E, vereador, como que foi para você chegar numa cidade tão grande como São Paulo? Qual que foi a sua impressão, né? Porque saiu lá da Paraíba, de uma cidade pequena, do interior dessa cidade, chegou numa cidade gigante como São Paulo. Assustou no começo ou não? Chegou e pronto para o que estava aqui, para o que te esperava? Assusta, né? Porque a gente sai de uma cidade tão pequena e vem para uma cidade, como diz o prefeito Ricardo Nunes, é uma cidade-país. Nossa cidade hoje, São Paulo, tem uma população maior do que o país de Portugal, por exemplo. Então, acaba assustando. Mas eu sempre gostei de desafios e sempre acreditei que barreiras foram criadas para serem superadas. E aí eu fui nessa pegada, né? E foi difícil no começo, mas assim, a gente foi tentando ampliar os conhecimentos e hoje me sinto um paulistano com muito orgulho. Eu amo essa cidade, né? Tudo que eu faço aqui é com muito amor, porque é uma cidade que, assim como a minha, acolheu muitas pessoas, grande maioria nordestinos, assim como eu, e acolhe com muito carinho, né? Outro dia, o prefeito estava contando um exemplo que teve acho que é Amparo Maternal, salvo engano, e ele falou que, chegando lá, junto com a sua esposa, tinha 52 mães que tiveram seus bebês lá, e aí ele perguntou, sabe quantas tinha de São Paulo? Nenhuma. Sabe quantas tinha do estado de São Paulo? Nenhuma. E, para nossa surpresa, sabe quantas tinha do Brasil? Nenhuma. Eram todas mães que vieram de fora. E São Paulo acolhe todo mundo. Então, assim, eu tenho um amor, um carinho imenso por essa cidade. E, vereador, você acredita que essa adaptação que você teve, vindo de uma cidade pequena para São Paulo, hoje te ajuda na sua gestão com um outro olhar de uma pessoa de fora de São Paulo que teve que se adaptar no município? Ajuda bastante, né? Porque, assim, eu diria que eu participei das várias fases, né? De um lugar tão pequeno, e aí fui evoluindo e hoje estou aqui. Então, assim, quando você chega num lugar de uma forma direta, você às vezes não tem conhecimento da trajetória. E quando você participa da história, aí a gente acaba tendo um conhecimento maior por ter feito parte dessa história. Vereador, você contou um pouquinho aqui do seu começo, né? Que o senhor foi trabalhar como ambulante, né? Vendendo peixe. E o senhor também tem uma empresa em outro ramo, né? Como que surgiu, né, essa possibilidade para o senhor de ter uma empresa de GLP, que é gás liquefeito de petróleo, né? Isso. Eu tenho um parente que já trabalha nessa área há muito tempo e, como eu falei, eu gosto sempre de empreender. E aí eu observei nesse ramo uma condição de ter uma condição de vida melhor e proporcionar também para a minha família, assim. E aí, para as pessoas que colaboram conosco, né? A gente tem hoje a nossa empresa, eu tenho a minha irmã, que é minha sócia, ela que toca tudo, coitada, porque eu fico aqui muito focado aqui, né? Minha mãe fala que eu cuido mais dos outros do que de mim. Eu falei, bom, mas é uma missão que Deus me deu. E aí a minha irmã cuida da empresa, hoje a gente tem entre 40 e 50 colaboradores, assim, eu fico muito feliz com isso, porque... voltando um pouco na história, quando eu fiz radiologia médica, eu fiz estágio no Hospital Heliópolis e meu sonho era fazer o trabalho na área para a qual eu havia me formado. E aí eu fiquei bastante chateado, porque eu procurei emprego em todos os 4 cantos da cidade e não consegui. Uma área difícil de conseguir emprego, né? E eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus. E aí eu falo que o plano de Deus não é o nosso plano, porque
se eu tivesse conseguido um emprego na área da radiologia, talvez hoje eu fosse um mero técnico de radiologia no hospital, sem menosprezar, pelo contrário, até admiro bastante, né? Mas assim, acho que o que Deus tinha para minha vida era maior, né? Nós construímos a nossa empresa, nós temos aí estou falando da minha, 40, 50 colaboradores, a família hoje quase toda trabalha nesse ramo, meus irmãos quase todos também têm empresa no segmento, e aí a gente conseguiu ver ter uma oportunidade de vida melhor e também proporcionar. Hoje, a gente, através da nossa empresa, a gente alimenta várias famílias também, o que nos deixa muito alegre e feliz por isso. E é uma longa trajetória até chegar na política, né? Quais foram os seus primeiros passos, seu primeiro contato com a política? Meu primeiro contato com a política, de uma forma direta aqui em São Paulo, foi exatamente por essa atividade que eu tinha no dia a dia nas ruas. Conhecia todo mundo, o pessoal me chamava pelo nome, era Nunes ou Peixeira, enfim. E aí, alguns incentivadores começaram, por que você não se candidata? Você conhece todo mundo, ajuda todo mundo, que eu já tive essa do social, né? Então, assim, eu via famílias muito, muito carentes, não tinha condições de comprar os peixes, e aí eu acabava doando e tal. E eu vi que estava ficando difícil. Falei, e aí de tanto pessoas me incentivarem a ingressar na carreira política, comecei a conhecer a política, iniciei num partido político, cujo presidente na época era um juiz de direito. Então, assim, eu falei, puxa, eu já comecei a ter contato com pessoas de outros níveis e tal, e aí eu gostei. E eu já venho de uma família política na minha cidade, embora muito pequena, mas assim, já é tradição a família Nunes, prefeito, e assim, eles estão no poder há muitos anos, porque família muito pequena, quase todo mundo também é parente, né? Então, assim, lá não tive nenhuma participação na política, mas eu acho que já está no DNA, né? Então, e aí com esse incentivo que algumas pessoas me deram, eu lembro, há 20 anos atrás, eu fui candidato, sem nenhum centavo, sabe? Vendendo peixe na rua. Eu vendia o peixe para cliente e entregava meu santinho preto e branco, porque não tinha condições de fazer o santinho colorido. E aí eu lembro que eu tive 4.189 votos. Foi para vereador? Para vereador. E aí eu pensei, puxa vida, ficou distante, mas foram 4.189 pessoas que acreditam em mim. Aí saí a segunda vez na eleição seguinte, ou seja, 4 anos depois, tive 6.800, na outra 7.800, a outra 12.333, e assim sucessivamente. Fui sempre numa crescente. Trabalho, né? De formiguinha, né? Às vezes dava muita vontade de parar. Porém, eu sempre pensava nessas pessoas, que uma coisa que eu tenho é gratidão. Falei, puxa vida, as pessoas que votaram é porque acreditam. Assim, se eu simplesmente largar, eu também não estou matando só o meu sonho, mas sim também das pessoas que acreditam em mim. E aí, agora na última eleição, 2020, né, eu fui candidato a vereador, eu inclusive até regredi um pouco nos votos, teve uma dificuldade de fazer campanha nas periferias, acho que vocês tomaram conhecimento, não vem o caso aqui, mas eu fiquei primeiro suplente do meu partido MDB. E aí, com a eleição de deputado federal, o delegado Palumbo ganhou para deputado federal, foi para Brasília e, consequentemente, dia 1º de fevereiro, eu assumi o cargo aqui na Câmara como vereador dessa cidade. A gente vai entrar já, né, nessa sua jornada aqui na Câmara, mas o senhor citou um juiz de direito na época do partido, o senhor também fez direito. Em que momento da sua vida o senhor decidiu fazer faculdade de Direito, tem formação, pós-graduação? O senhor já tinha entrado na política? Foi nessa época ou foi antes disso? Não, já tinha entrado. Eu fiz radiologia médica, porque meu sonho era ser médico, mas não tinha condições financeiras de pagar a faculdade. Eu fiz radiologia. E aí, quando eu adentrei mesmo na carreira política, eu vi a necessidade de fazer direito. Eu acho que assim, o direito, ele te dá um leque maior, assim, eu analiso dessa forma, sou suspeito de falar, mas eu achei que fazer direito com política tinha tudo a ver. Então, assim, eu mudei da saúde para o direito por necessidade de mais conhecimento, eu avaliava dessa forma, né? E aí eu me formei em Direito, depois fiz Direito, pós-graduação em Direito do Trabalho. É uma área muito boa também, que eu gosto. Meu irmão é advogado, minha sobrinha está terminando agora. E a gente aprecia muito
o direito, porque te dá bastante conhecimento. E para trabalhar numa cidade como São Paulo, se não tiver um certo conhecimento para transferir para as pessoas, fica difícil, né? Porque a gente se depara com várias situações no dia a dia que requer esse conhecimento, né? Então, esse foi o motivo pelo qual eu optei pelo direito. E, vereador, a gente vê na cidade de São Paulo, né, uma certa busca dos políticos para estar mais em contato com a população. E esse é o caso do gabinete móvel, né, que tem aí feito parte da sua trajetória. Você pode contar um pouquinho para a gente o que é? Claro. Ao longo desses 20 anos nas ruas, eu ouço muitas pessoas falarem o seguinte, ó, os políticos aparecem 4 em 4 anos. Eu falei, puxa vida, eu não posso ser mais um, eu quero ser diferente. Então, mesmo sem mandato, eu sempre estive nas ruas no dia a dia. E com mandato, eu achei por bem, como a gente tem várias atividades aqui na Câmara, aqui na casa, a minha assessoria fazer esse trabalho de atendimento, do assistencialismo com o gabinete móvel. Então, achei por bem ter um gabinete móvel para que seja uma extensão do meu gabinete aqui, que mesmo na minha ausência, a população esteja sendo atendida e sendo contemplada com o nosso mandato. E assim a gente faz. Então, esse gabinete, ele é itinerante, a cada dia ele está num lugar diferente, a assessoria fica fazendo a captação de demandas e, na medida em que as demandas vão chegando até ao meu gabinete, a gente vai tentando atendê-las da maneira do possível, né? Até porque nem sempre a população consegue vir até a Câmara, né, vereador? Exatamente, foi exatamente esse o meu pensamento, né? Falei, principalmente as pessoas da periferia, como a minha grande e maioria atuação são nas zonas de periferia da cidade. Então, eu imagino por mim, raramente eu vinha na Câmara. E mesmo eu estando no meio político, imagina as pessoas que tinham mais dificuldade ou menor conhecimento do que eu. Então, para vir aqui... Então, diante dessa dificuldade das pessoas virem aqui, eu estou proporcionando a oportunidade delas terem acesso ao mandato sem precisar vir aqui. Então, esse foi o meu pensamento quando eu criei o gabinete móvel. O senhor falou das periferias, né? O senhor tem uma forte ligação com a região de Heliópolis. Isso. Quais são as ações que o senhor desenvolve na região? Na região do Heliópolis, eu tenho uma copa também que leva o meu nome. Já esse ano, inclusive, no próximo dia 17 de dezembro, vai ser a final da 10ª edição. É uma Copa nos moldes Campeonato Paulista, Copa do Mundo, enfim. Inclusive essa em especial com 40 times de futebol, né? Nós tivemos as quartas de final domingo passado, tinha por volta de 4, 5 mil pessoas no campo lá, assim, uma coisa fora do comum, né, para a várzea, né? Então, eu sempre investi muito nessa questão da várzea, eu invisto também nas escolinhas de futebol da região, eu tenho um projeto lá que é o Lutar e Vencer Heliópolis, que quando nós criamos esse projeto, a proposta era tentar atender 500 pessoas, hoje está chegando em 1.000, entendeu? Assim, tudo... nas melhores condições possíveis mesmo, no piso superior do Shopping Heliópolis, que eu não sei se vocês conhecem, mas na Estrada das Lágrimas nós temos o Shopping Heliópolis, né, com acesso com elevadores, escada rolante, enfim, com toda a infraestrutura que eles merecem ter, né? Então, a gente tem esse projeto Lutar e Vencer, que de lá já tem campeão brasileiro, isso me orgulha muito, né? Quem? Tem um pequeno lá que já é campeão brasileiro. Olha só. E de toda nas modalidades. Ai, que legal. E de toda a sua trajetória profissional, quando você entrou como vereador, qual foi a primeira coisa que você pegou dessa sua história de tanta batalha e trabalho e levou para a parte do legislativo, do seu legislar após entrar aí como vereador? Olha, eu já tenho alguns projetos de lei aqui tramitando aqui na casa, dentre os quais um que eu julgo, não sei se é essa pergunta, é bastante importante, é um projeto que eu apresentei aqui, que é da minha autoria, que é de câmeras e segurança nas escolas, né? Diante de tudo que a gente tem visto aí, eu achei por bem apresentar esse projeto aqui por necessidade, né? Porque a gente tem visto bastante tragédias aí nas escolas e talvez esse seja um dos caminhos para inibir. Talvez não seja o suficiente, né? Mas talvez seja um dos caminhos que possam estar inibindo ações de pessoas que não... eu diria que não são do bem, né? Porque essas pessoas que têm feito o que a gente tem visto nas escolas não são pessoas comprometidas com o bem-estar dos outros, né?
Infelizmente, a gente viu nos últimos tempos situações terríveis em escolas pelo país inteiro. A gente estava acostumado a ver isso só nos Estados Unidos, né? E aí, de repente, virou meio que rotina, que toda hora tem uma situação diferente e é muito preocupante. Isso é uma ótima iniciativa, vereador. Acho que recentemente teve um caso nos Estados Unidos. Eu estava vendo alguma coisa, eu vi rápido assim na televisão, mas acho que numa universidade lá em Nova York, salvo engano, eu vi, acho que recente. Então, isso é muito ruim. E nós não podemos deixar com que o que acontece com frequência nos Estados Unidos passe a acontecer aqui, né? Então, vendo dessa forma, eu acho que foi um dos caminhos que eu encontrei para ver se a gente consegue inibir essas ações. E passou em primeira votação, em breve deve estar indo para a segunda, e aí eu espero que tenha a sanção do prefeito. E, vereador, você quer destacar outros projetos? Tem outros projetos. Tem um projeto antidrogas nas escolas também, de autoria minha. Eu tenho um projeto aqui, também estou com o autor do projeto, que eu julgo muito importante, porém está sendo superado por uma ação do prefeito Ricardo Nunes, que é do Bom Prato Municipal. Nós temos os Bom Prato nas cidades por aí, mas é um projeto do governo do estado, e como eu ando muito nas periferias, eu vejo as necessidades que as pessoas passam. Então, eu observo a necessidade do Bom Prato, porém, eu falo superado, porque o prefeito agora criou o projeto aí das cozinhas escolas, né? Então, assim, muito bom, já tem várias executando as atividades, distribui 400 refeições diárias, assim, em vários lugares, são cozinhas escola em vários lugares, está sendo aberto. Então, eu acho que esse projeto vai superar, mas é um projeto que é necessário. Seja Bom Prato, ou seja as cozinhas, eu acho que é necessário, que as pessoas nas periferias passam bastante dificuldade alimentar, né? Eu acho que isso é o que traz mais fragilidade para um ser humano, né? Vereador, a gente já percebeu aqui que o senhor é muito estudioso, né? Não. Já fez radiologia, direito, está sempre estudando, está sempre preocupado com a educação. O senhor acha que investir na educação, em conscientização, o senhor falou das câmeras de segurança, projeto sobre antidrogas, investir na educação é o caminho para a gente ter um país melhor, uma cidade melhor, criar consciência nessas crianças, nesses adolescentes que estão se formando agora no mundo tão difícil que a gente está vivendo? Com certeza, né? Eu estou vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte aqui na casa. Eu acho que veio muito de encontro ao que eu já faço no dia a dia, né? Então, eu acho que investir na educação é investir numa cidade melhor, numa juventude mais preparada. Enfim, a educação para mim é tudo, né? Eu acho que pessoa que tem uma boa base na educação certamente terá êxito na vida. Então, eu sou muito fã de quem acredita e investe na educação. E, vereador, você já chegou aqui na casa, já está como vice-presidente de uma comissão, já está com vários projetos, mas como que foi essa chegada e essa adaptação aqui na Câmara de São Paulo? Nós passa por uma eleição, né? Assim, a votação. Então, nós temos aqui a presidente, a vereadora Edir Salles, e aí, votado, eu estou vice-presidente. Eu até brinco, falei, eu tive uma grande vitória em receber um voto do Eduardo Suplicy. Não vamos discutir a questão partidária, mas eu acho que é uma lenda da política, uma pessoa que eu estimo e respeito muito. Como a minha base política é Heliópolis, e o Suplicy, ele frequentava muito Heliópolis. Então, assim, o pessoal vê ele lá como um deus da política, né? E chegar aqui e receber um voto dele para ser vice-presidente foi algo que me deixou muito feliz. Eu fiz, inclusive, essa fala, que foi um momento que me deixou muito feliz em receber um voto de uma pessoa que tem uma experiência muito vasta, né? E daí a gente começou a estudar e tentar superar as barreiras, né? Tem os colegas da comissão que têm colaborado. A gente tem feito um trabalho satisfatório, assim, eu acredito. E no plenário, era bem como o senhor imaginava ou é muito diferente? Porque a gente tem a situação, tem a oposição, a gente tem muitos embates. O senhor imaginava que fosse desse jeito ou achou que era um pouquinho diferente? Olha, eu já imaginava que ao longo desses 20 anos, eu fui assessor do deputado Campos Machado, né? Então, já fui captando algumas coisas, uma certa bagagem. Então, assim, chegando ao plenário, eu
eu já imaginava que não seria fácil, né? A gente vê aqui colegas discursar que é a favor da população, que é a favor da educação, que é a favor dos professores, e na hora de votar um aumento, votar contra. Isso é algo que me deixa assim, sem norte. Porque passa na cabeça da pessoa, porque a pessoa faz vários discursos que defendem os profissionais, e na hora de votar um aumento, a pessoa se abstém ou vota contra. Então, assim, é algo que eu não estou acostumado com isso, né? Eu venho de uma família, de um lugar, assim, que o caráter é tudo. Então, assim, como é que você prega uma coisa, faz outra, escancarado, assim, enfim, é difícil. Mas, assim, eu vim para cá já sabendo que ia ter surpresas, né? Dentre as quais, essa, por exemplo. E outra coisa que eu queria perguntar, vereador, o senhor fala bastante da sua relação com Heliópolis, mas a gente não sabe em qual região da cidade o senhor reside. É lá na região mesmo? Eu resido lá muito próximo, né? Morei com muito orgulho dentro da comunidade e eu falo do Heliópolis com muito orgulho hoje mesmo, porque assim, Heliópolis, inclusive eu tenho um projeto de lei meu aqui que inclui a comunidade de Heliópolis agora no calendário oficial da cidade, então vai ser um bairro, já é na verdade. É gigante lá, hoje, né? Nós né? temos na comunidade do Heliópolis, a gente tem ETEC, tem bancos, nós temos grandes lojas, nós temos o shopping Heliópolis, que é na entrada, nós temos o Instituto Bacarelli. Faz um trabalho incrível. Nós temos o AME Barradas, que atende pessoas do estado todo. Nós temos o Hospital Heliópolis, que já foi referência na saúde do estado. Então, assim, eu falo de Heliópolis com muito orgulho, porque houve uma evolução muito grande. O que há 52 anos atrás iniciou-se uma favela, hoje é um grande bairro, verticalizou, né? Nós temos lá 1 milhão de metros quadrados e próximo de 300 mil habitantes. É uma cidade verticalizada, né? E diria que 90% ou mais constituído por nordestinos ou descendentes, né? Então, eu não tenho nenhum problema de dizer que morei no Heliópolis, eu tenho familiar lá dentro, moro muito próximo. E não só Heliópolis, né? Antes de vir para casa aqui, eu estava chefe de gabinete na subprefeitura Cidade de Tiradentes, que é outro bairro, é outra cidade também. Outro extremo, né? Outro extremo, né? Lá tem próximo de 300 mil habitantes, fica no extremo leste. Eu cheguei na cidade de Tiradentes, lá não tinha uma agência bancária, não tinha um poupa-tempo, não tinha um bom prato, não tem... Era uma cidade dormitório, não tem né? Correio, não tem... Exatamente. Não tem um cartório para você tirar um documento. Então, assim, eu cheguei lá, quando o prefeito Ricardo Nunes falou, Nunes, você topa esse desafio de ser chefe de gabinete? Eu falei, eu topo, porque eu sempre gostei de desafios, né? Então, eu cheguei lá, não tinha nada disso. E eu fico muito feliz que em 1 ano e meio que eu fiquei lá, eu tive uma reunião com a esposa do ex-governador Rodrigo Garcia, e no dia que eu tive a reunião com ela, pro dia que nós inauguramos um poupa-tempo, foram 34 dias corridos. Então, assim, o poupa-tempo na cidade de Tiradentes hoje é um patrimônio, porque para quem não tinha nada, e aí durante esse 1 ano e meio nós inauguramos Descomplica, nós inauguramos lá Centro Dia do Idoso, que é tudo algo que não tinha, né? Nós reformamos, entregamos 17 leitos de UTI no hospital municipal, 11 leitos de UTI no pediátrico, várias ações. Nós asfaltamos bairro inteiro com o apoio do prefeito Ricardo Nunes, bairro onde as pessoas viviam ao longo dos 50 anos numa situação desumana. Era poeira e esgoto ao mesmo tempo a céu aberto, porque onde tinha a umidade... lama, onde estava seco, batia o sol, era poeira. Então tem as duas situações ao mesmo tempo. E a gente conseguiu asfaltar bairro inteiro. Então eu fico muito feliz também falar dessa situação e contribuir com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, não só Heliópolis, nas periferias. Eu tenho uma atuação também na região de São Mateus. A gente está ajudando ali o pessoal do Jardim Santo André, que é um lugar extremamente carente, próximo do Rodoanel. Eu tenho um caso também que eu estou fazendo um campo de futebol na região aqui de Sapopemba. E no dia que eu assinei a ordem de serviço da obra, tinha um senhor de 65 anos e a lágrima descia. Falava, Nunes, eu jogo nesse terrão aqui há
há 60 anos. Com 5 anos de idade eu estava aqui jogando. E hoje ver isso aqui sendo transformado, grama sintética, com alambrado, banheiro com acessibilidade, lanchonete, enfim, tudo isso para mim é um orgulho. Ele fala minha lágrima descendo. E aí na minha fala, eu estava exatamente com 7 meses de mandato. Da minha felicidade, realizar o sonho de 60 anos em 7 meses de mandato. Então, assim, isso faz a diferença na vida e é isso que me motiva a trabalhar todos os dias. Eu não folgo um dia sequer da minha vida. Minhas redes sociais podem provar isso. É de domingo a domingo. Ainda temos muito a falar dos desafios, né, aqui na Câmara e também da vida de vereador, mas precisamos fazer um rápido intervalo. O SampaCast volta já. Amanda, tá gostando do episódio de hoje? Bastante, Carol. Esse episódio tá muito bom e você não pode perder. Inscreva-se no canal oficial da Câmara São Paulo no YouTube. Isso aí, aponte seu celular para o QR Code aqui na tela e inscreva-se já. Te espero lá. Até mais. Olha, eu continuo ainda com foco na educação e esporte, né? E saúde também, né? Na saúde, como é uma área que eu gosto muito, da qual sou profissional, né? E até comento com muito orgulho que a grande maioria das minhas emendas parlamentares foram destinadas na área da saúde. O prefeito Ricardo Nunes, ele brinca, né? Ele fala que o vereador, como ele foi vereador por 2 mandatos, 8 anos, né? Então, assim, ele conhece bem. Ele fala que o vereador é a dor, porque a gente que está na periferia, a gente sabe o que é o córrego sujo, o buraco na porta. Eu vejo que a saúde precisa de uma atenção e por esse motivo a grande maioria das minhas emendas foram destinadas para as unidades de saúde, para proporcionar de uma certa forma melhor atendimento nas unidades e investir no esporte, porque quando eu falo de esporte é a prevenção. Rodei em São Paulo 21 mil quilômetros em 6 meses, só dentro da cidade. Então, assim, você sai de um extremo ao outro, você vê a dimensão que é São Paulo, é muito grande. Então, assim, é impossível atender a necessidade de todos, mas a gente procura. E detalhe, eu fico muito pouco no gabinete. O vereador tem que ir até o problema, entendeu? Então, por isso que esse foi um dos motivos do gabinete móvel, né? A gente tem que conhecer as pessoas. Me ligam, Nuno, você pode me receber? A gente tem uma comissão aqui de 10 pessoas. Onde você está? Marca que eu vou aí. Eu faço questão, porque além de estar interagindo, eu estou vendo o problema. Voltamos com o SampaCast. Hoje estamos recebendo o vereador Dr. Nunes Peixeiro. Vereador, a gente falou bastante da sua chegada aqui na Câmara, né, de alguns projetos de sua autoria, mas nesse 1 ano aqui na Câmara, né, depois de todos esses meses aqui na Câmara, quais são as suas principais bandeiras, as bandeiras que você defende? Já citou o projeto antidroga, educação? Olha, eu continuo ainda com foco na educação e esporte, né? E saúde também, né? Na saúde, como é uma área que eu gosto muito, da qual sou profissional, né? E até comento com muito orgulho que a grande maioria das minhas emendas parlamentares foram destinadas na área da saúde, na região do Ipiranga. Eu vou falar do Ipiranga. Para quase todas, vou falar todas, muita gente acaba esquecendo algumas, mas assim, 90% das unidades básicas de saúde, eu mandei R$100 mil de emenda, o que é pouco para uma unidade de saúde, mas nós somos em 55. Se cada um fizer, acho que cada um tem suas prioridades, porém, eu vejo que a saúde precisa de uma atenção e por esse motivo, a grande maioria das minhas emendas foram destinadas para as unidades de saúde, para proporcionar de uma certa forma melhor atendimento nas unidades e investir no esporte, porque quando eu falo de esporte é a prevenção. Acho que quem pratica esporte tem prevenção e pode ter uma qualidade de vida melhor no que tange a questão da saúde, né? Então, as principais bandeiras que eu tenho atuado têm sido essa. E lógico, a gente tem contribuído muito na questão da habitação, né? Como eu venho da periferia, a gente sabe o que é. A gente
eu já vi muito ocupação, começar com barraquinho de madeira e tal. A gente sabe as dificuldades. Então, a gente tem dado um apoio total aqui na questão da moradia, que eu acho que condicionar uma pessoa a ter uma moradia digna, eu acho que isso é dar dignidade à pessoa, à família, né? Isso é fundamental. Eu diria até que não tem preço. A pessoa ter sua moradia é um dos pontos principais na vida de um ser humano. E você, como vice-presidente, né, da Comissão de Educação, a comissão teve um trabalho bem árduo nesse ano. Você pode fazer um balanço de 2023 aí frente à Comissão de Educação? Nós trabalhamos bastante, né? É uma comissão bastante atuante, os vereadores sempre presentes, né? A gente tem trabalhado bastante, todos os projetos que têm chegado na nossa comissão, a gente tem estudado, tem dissecado, tem dado os nossos pareceres, favorável ou não, de acordo com a nossa convicção, e tem participado de audiências públicas quando necessário, que eu acho que ouvir a população é fundamental também. Então, estou contente em fazer parte dessa comissão, porque eu vejo que são vereadores que estão bastante comprometidos. E quando há um conjunto de ideias ali, é bem possível que saia coisas produtivas, né? Então, ontem mesmo nós tivemos, e é uma comissão que o pessoal vive muito atento. São os 7 vereadores, assim, eles estão ali bem atentos e focados com o que faz. Então, isso facilita o trabalho, né? Quando tem um apoio. E, vereador, o senhor chegou a citar aqui que todo mundo podia conferir nas redes sociais o que o senhor faz. Como que é a sua atuação nas redes sociais? Que a gente sabe que hoje em dia as pessoas estão muito mais próximas das redes sociais. Minha atuação é pequena, porque eu até falo o seguinte, eu tenho poucos seguidores. Por quê? A minha vida é nas ruas, é lutando pelo tapa-buraco. Parece que não, mas é o mínimo, mas é o que as pessoas precisam. Eu tô na rua, nas periferias, com as pessoas. É na questão do asfalto, é tapa-buraco, é da saúde, arrumando um exame, um convênio, tá? Que as pessoas que não têm convênio. Então, eu procuro fazer o mínimo que as pessoas não têm. Assim, então, isso acho que não dá um engajamento em rede social. O pessoal gosta de ver outras coisas. Os influencers têm um segmento, mas quando é voltado para a questão política, parece que as pessoas não tem muita intenção de seguir, ou talvez acha que é obrigação. Enfim, não estou aqui para discutir o que as pessoas acham ou não, mas por esse motivo eu tenho a rede social pequena, poucos seguidores, mas eu consigo provar meu dia a dia nas ruas, né? A gente tá lutando, tem pessoas até que criticam, você tem que ver outros segmentos, você fica lutando, é asfalto, é esgoto, mas é isso que as pessoas precisam, quem tá na ponta é isso. Então, e vereador, qual que é o seu Instagram? Tá dr.nunes Peixeira, cadê o pessoal meu da equipe aí? Tá aparecendo na tela para quem quiser. Tá aparecendo aí. Vamos aumentar o número de seguidor do vereador, se entendeu? quiser acompanhar nossas ações, estamos aí. A gente também atende as demandas que o pessoal passa através das redes sociais. Não é nem só para seguir, mas é para interagir, né? Também a gente acaba atendendo muitas demandas através das redes sociais, né? Se quiserem nos seguir, será um prazer a gente fazer um mandato compartilhado, né? Vereador, você citou que as pessoas acabam não gostando muito de que é tapa-buraco, é esgoto, mas o papel do vereador, de certa forma, é atender a população. Exatamente. O vereador, ele está aqui para atender a população, para ver o que está de errado, o que a população precisa e também fiscalizar as ações da prefeitura. É o papel, né? Exatamente. Então, o prefeito Ricardo Nunes, ele brinca, né? Ele fala que o vereador, como ele foi vereador por... Sim. 2 mandatos, 8 anos, né? Então, assim, ele conhece bem. Ele fala que o vereador é vereador. Porque a gente que está na periferia, a gente sabe o que é o córrego sujo, o buraco na porta. Viver numa rua que não é asfaltada. Não é asfaltada, é poeira. Quando chove é lama, enfim. Então, assim, só sabe quem vive. Então, quando eu entrei nesse meio político, foi pensando em melhorar ou proporcionar uma certa melhoria na condição de vida das pessoas. E se eu esquecer esse povo que está precisando do básico, então, assim, eu não estou fazendo a proposta que eu vim para cá.
Então, eu tenho que cumprir com a proposta, que é isso. Então, às vezes as pessoas me criticam, porque eu estou muito nas periferias no dia. Mas assim, a gente também não esquece de apoiar o prefeito nas ações em toda a cidade, né? O prefeito tem várias ações aqui na região central, e em toda a cidade. E a gente está junto no dia a dia. Nós estamos aí trabalhando em conjunto, mas eu não esqueço da minha origem, da minha raiz lá. Quando você entrou aqui, o senhor achou que ia ser fácil, bem fácil atender as demandas da população e encontrou dificuldade ou está tranquilo até o momento? Olha, o prefeito tem dado bastante suporte, mas eu já sabia da dificuldade, porque se tratar de São Paulo, né? São Paulo, às vezes, eu rodei em São Paulo 21 mil quilômetros em 6 meses, só dentro da cidade. Então, assim, você sai de um extremo ao outro, você vê a dimensão que é São Paulo, é muito grande. Então, assim, é impossível atender a necessidade de todos, mas a gente procura. E detalhe, eu fico muito pouco no gabinete, porque assim, eu acho que o vereador tem que ir até o problema, entendeu? Então, por isso que esse foi um dos motivos do gabinete móvel, né? A gente tem que conhecer as pessoas. Me ligou, Nuno, você pode me receber? A gente tem uma comissão aqui de 10 pessoas, onde você está? Marca que eu vou aí. Eu faço questão, porque além de estar interagindo, eu estou vendo o problema. Então, quando a gente vê, a gente acaba com o conhecimento que a gente adquiriu aqui, tendo um caminho mais fácil. Isso aqui eu resolvo com o secretário tal, isso aqui pertence a tal secretaria. Então, a gente começa a fazer isso. E se a gente for ver o problema, como é o que eu costumo fazer, a gente começa a dar uma direção e uma ação muito mais rápida, porque na condição de vereador, na grande maioria das vezes, eu ligo direto, subprefeito, secretário. Aconteceu um caso na cidade de Tiradentes, está nas redes sociais aí, o pessoal fazia uma travessia de um córrego lá, literalmente dentro do esgoto. É uma área que era particular, e tinha algumas divergências lá de área. E aí teve um caso de uma noiva, isso passou na televisão, que ela foi fazer a travessia, atravessou com vestido de noiva, cara. Isso ali marcou para todo mundo. Aí eu fiz um vídeo, falei, prefeito, isso aqui é desumano. Independentemente de quem que seja a área, se tiver que desapropriar, desafetar o que tiver que fazer, mas nós temos que tratar, cuidar das pessoas. Mandei para ele, em 15 dias ele foi lá. E com poucos dias nós inauguramos uma passarela. É uma passarela, não é uma ponte, uma mega, não, é uma passarela, mas era o que as pessoas precisavam. Então, assim, o bom de conhecer o problema é isso. Fui lá, gravei um vídeo, mandei direto pro celular do prefeito, em seguida me respondeu, e hoje o pessoal está feliz, por uma coisa que é mínimo. Se a gente for analisar em se tratando de São Paulo, isso parece que não é nada, mas para quem não tinha, isso é tudo. E, vereador, São Paulo é basicamente um país. Você sentiu muita diferença da sua gestão e dos problemas da cidade de Tiradentes com a gestão atual como vereador de São Paulo? Olha, não, porque com o conhecimento e a bagagem que eu levei da comunidade do Heliópolis para lá, a gente já levou muitas coisas assim que eram equiparadas, né? Então a gente só tentou trabalhar forte para melhorar a qualidade de vidas. Evidentemente que o extremo leste, como a cidade de Tiradentes, conhecido como uma cidade dormitória, praticamente não tem emprego, e a maior Coab da América Latina. Mas hoje, com a melhoria que tem ido para a cidade de Tiradentes, as empresas estão chegando. Já chegou grandes atacadistas, McDonald's, que lá não tinha. Então, isso vai melhorando a condição das pessoas e gerando emprego e renda também, sim, né? Então, que era o problema que a gente tinha lá, né? Não tinha emprego na região. Exatamente. Precisa ampliar muito, evidentemente, sim, né? A gente, mesmo porque é um bairro da cidade que ainda tem muita área aberta. Dá para se construir, eu acho que já tem condições de construir um shopping, grandes empresas migrarem para lá para dar condição e emprego para as pessoas. Isso que vai melhorar a vida das pessoas. E um diferencial na cidade de Tiradentes hoje é que está chegando na cidade de Tiradentes o monotrilho, né? Que era um sonho, né? E está chegando, já está ali na Hageb Bischoff, já muito próximo do bairro. E eu tenho certeza que esse transporte coletivo, quando for inaugurado, vai melhorar muito, muito mesmo a qualidade de vida das pessoas e valorizar o bairro, né? Porque hoje, para vir da cidade de Tiradentes para cá, dependendo do horário, é de 1h30, quase 2 horas. E com monotrilho, isso aí vai ser uma coisa muito rápida e mais tranquila, né?
Vereador, a gente chegou no momento agora do programa que é o nosso ping-pong. A gente vai fazer algumas perguntas com respostas um pouco mais rápidas, tudo bem? Claro. Qual é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Lugar preferido da cidade de São Paulo tratando-se de bairro, eu falo do Ipiranga, porque é onde está a minha comunidade de Heliópolis, onde está meu povo, a família, enfim. Então, eu gosto muito. E do bairro Ipiranga em si também. Vários pontos turísticos que eu convido conhecer. E se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Amor. E se que acolhe todos. E se a política fosse uma palavra? A política é solução. Acho que na política, pessoas se levar a sério é um caminho de trazer muitas soluções para a cidade e para as pessoas. E qual o seu maior sonho para o futuro de São Paulo? Ter uma cidade cada vez melhor, né? A cidade hoje é muito boa, mas precisa, evidentemente, uma cidade com moradia para todos, uma cidade dando condição para a gente não ver pessoas morando em situação de rua, pessoas passando necessidade alimentar. Eu ainda tenho esse sonho de ver essa cidade com todas essas necessidades supridas. E se o senhor pudesse voltar no tempo e encontrar aquele Francisco Nunes jovem, qual seria o conselho? Estudar cada vez mais. E para os jovens de hoje? Jovens, tem que estudar, tem que buscar uma qualidade de vida melhor. Isso vocês vão encontrar na educação, com certeza. Valorizem esse ponto que é fundamental. E uma dica cultural para quem está assistindo? Um filme, um livro, uma série? Olha, o que eu diria? Ler um livro assim que conte a história do nosso país, uma história ou da nossa cidade, que fale bastante do empreendedorismo, porque hoje eu não vou citar um nome assim, mas busque algum livro que fale. Eu sou muito fã do empreendedorismo, porque isso que fez eu mudar a minha qualidade de vida, da minha família e de pessoas que estão ao nosso redor, foi a questão do empreendedorismo. E se eu tivesse que dar um conselho para alguém, eu diria, se aprofunde nesse tema. E agora, o senhor falou de Ipiranga, uma dica cultural lá na região. Visita lá o Museu do Ipiranga, vai lá. E tem alguma dica para Heliópolis, para quem não conhece? Tem. Conhecer o Instituto Bacarelli. Vai lá que aí vocês vão sair de lá com uma visão diferente. Eu já fui lá e eles fazem um trabalho incrível mesmo. É fantástico. É fantástico mesmo. Muito bom, muito bom. Vereador, e quais são os próximos passos agora, né, do Nunes Peixeiro? Olha, os próximos passos é dar continuidade a esse trabalho que a gente vem fazendo, né? Um projeto de 20 anos. Eu estou apenas há 9 meses no mandato, né? E trabalhar bastante para dar continuidade a isso que a gente vem fazendo, tentar ampliar. Eu citei aqui 2, 3 bairros, mas assim, a ideia é ampliar o máximo possível, apesar que eu também não citei de grandes ações que a gente tem feito na região do Guarapiranga, que é outro extremo da Zona Sul também. Lá a gente tem uma parceria com o pessoal lá. Eu consegui, como eu olho para as pessoas que estão na ponta, a gente fez umas melhorias de umas ruas lá no lugar chamado Barragem. Cara, imagina assim, eu não estou em São Paulo para ver isso. Assim, parece que é o extremo do extremo, é o lugar onde assim, as pessoas... Quando eu fui para esse lugar, eu fiz uns caminhos que o Waze mandou, nós passamos por umas tribos de indígenas. Então, assim, a gente vê que muita coisa precisa ser feito. E, às vezes, eu com 9 meses de mandato e com a previsão de apenas mais um ano para frente, porque aí depende de uma nova eleição, eu fico imaginando assim, poxa, o tempo é muito curto, mas se há uma necessidade de mais parlamentares ou mais pessoas com condições, olhar para aquele povo que vive numa situação
de extrema vulnerabilidade, né? Eu visitei lá uma unidade de saúde que eu ia disponibilizar uma emenda e não conseguia porque a unidade estava num local que não tinha documento, era tanto empecilho assim que infelizmente eu não consegui, né? Então assim, a gente vê que a cidade no todo é maravilhosa, porém tem muitos pontos que precisa ser melhorado, né? Com certeza. Sim. E, vereador, a gente está chegando ao fim do nosso SampaCast, mas você pode deixar uma mensagem final também para quem está assistindo. O que você quer passar para o nosso público? Quer dizer que foi aqui uma hora de muita alegria com essas moças aqui bastante simpáticas, a Amanda e a Carol. Dizer que estou muito feliz vocês terem aberto esse canal para a gente falar um pouco do nosso trabalho, do que a gente pretende fazer. Está conosco. Vereador, a gente queria agradecer a sua participação aqui no SampaCast. Já está convidado a voltar para a gente conversar mais. Obrigado, viu? E obrigado. Se quiser conhecer a cidade de extremo a extremo, me acompanhe. Pode deixar. Amanda, obrigada também pela sua companhia. Eu que agradeço, Carol, agradeço também a presença do vereador e todos que estão nos assistindo agora. Isso aí. Esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera. Tchau.